Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e o tema de hoje é como prosperar sem perder pessoas especiais no caminho. Eu acredito, né, que todo ser humano que tem um coração, né, dentro do peito, né, se faz essa pergunta, tem esse questionamento, né, inclusive sofre durante, né, o processo de crescimento pessoal, de crescimento de carreira, de desenvolvimento, de busca, né, de novos objetivos, exatamente porque olha para o lado e encontra pessoas que você fala, cara, eu amo essa pessoa, tipo, eu amo essa outra pessoa e assim como que eu faço, né, para conseguir prosperar sem perder essas pessoas, sem deixar elas para trás? E para falar sobre esse tema, né, eu vou trazer também uma história especial, assim, uma história muito profunda da minha vida, sabe, sobre a minha conexão com a minha mãe e com um sonho muito especial para ela, para você poder entender, sabe, como que a gente pode lidar com essa situação. E essa história, né, ela começa lá na minha infância, sabe. Na minha infância, desde muito pequeno, eu sempre acompanhei muito a minha mãe. Eu sou o filho mais novo, né, de uma família de 4 homens, e a minha mãe, ela saía muito para resolver as coisas para o nosso pai. Então ela ia no banco, né, e na época ainda tinha que ir no banco, né, tinha que pegar fila, né, tinha que fazer as coisas tudo muito presencial, e ela me levava junto com ela. Então eu acompanhei a minha mãe, assim, a minha infância toda em várias coisas que ela fazia, que ela ia resolver. E, estando ali sempre presente com a minha mãe, eu sabia, né, de muitas coisas que eram importantes para ela, porque ela conversava muito comigo. E uma das coisas que sempre foi muito importante para minha mãe era, né, que os filhos ficassem unidos, que os filhos ficassem todos em harmonia. E eu tenho então 3 irmãos, todos homens, e por uma série de razões e de motivos, nós tivemos muitos desentendimentos ao longo da jornada. Só que para nossa mãe, a coisa mais dolorosa era exatamente o quê? Era estar, por exemplo, no Natal ou num Dia das Mães e não estar os 4 juntos por algum motivo ou razão. E sem perceber, o que que foi acontecendo, né, tanto comigo quanto com outros 2 irmãos que eu tenho. Nós, sem percebermos, acabamos, em alguns momentos, não escolhendo fazer coisas que realmente trariam um crescimento pessoal, um crescimento profissional para gente, porque isso soaria como se distanciar, como realmente criar uma certa desunião na família. E a gente acabou em alguns momentos, então, tomando essas decisões, né? Isso eu percebo nos meus irmãos, e acredito que todos, de forma totalmente inconsciente, sabe, sem perceber que estava fazendo isso, exatamente por quê? Para não desagradar, sabe, a nossa mãe, para não fazer, né, com que o sonho dela se frustrasse. E recentemente, né, quando eu tive a percepção disso, foi muito interessante porque eu entrei num conflito interno, entrei num conflito assim muito profundo, sabe? Eu falei, cara, eu quero realizar as minhas coisas, eu quero realizar meus objetivos, eu quero viver as coisas que são importantes para mim. E realmente, de verdade, o que eu quero realizar não encaixa, sabe, dentro desse sonho que a minha mãe tem, mas eu também amo muito a minha mãe, sabe? Tipo assim, como que eu vou fazer, né, para conseguir viver o que eu quero e realmente viver, a vida sem a culpa, sem esse sentimento, sabe, de ter feito algo de ruim para minha mãe. Então foi um processo, assim, muito angustiante, honestamente, assim, um processo que eu tive que ficar me perguntando, refletindo sobre isso de diversas maneiras, até que chegou um momento que eu parei para refletir, percebi, falei: "Cara, a minha mãe, ela tem todo o direito de ter um sonho. Ela tem um sonho, esse sonho é importante para ela, sabe. Só que, como um ser humano, quando nós temos um sonho, os nossos sonhos nem todos se realizam. Muitos dos nossos sonhos como seres humanos, eles são frustrados. Inclusive nós, né, que estamos aqui, você que está aí me assistindo, eu que estou aqui, você já teve vários sonhos que foram frustrados. Eu também já tive vários sonhos que foram frustrados. E o que acontece? Nenhum desses sonhos frustrados nos matou, nenhum desses sonhos frustrados nos causou um dano irreversível, né. Na hora é uma dor, na hora é um sentimento, tipo assim, sabe, de pesar, às vezes até uma coisa assim que a gente demora um tempo para assimilar. Mas, no final das contas, todos nós conseguimos ultrapassar isso, né. Todos nós conseguimos reconhecer que a realidade, ela nem sempre vai estar, né, a ponto de realizar aquilo que a gente espera. Então, chegando a essa conclusão, né, eu realmente foi um desafio para mim, mas eu percebi o seguinte, falei: "Cara,
O sonho da minha mãe é um sonho muito lindo, é um sonho muito bonito, é um sonho, sabe, muito, de mãe mesmo, né, sonho de mãe, sabe, assim, uma coisa muito amorosa, muito afetiva. Mas o sonho da minha mãe, ele não encaixa dentro do meu sonho, e eu preciso conversar isso com ela. Então eu fui, marquei uma conversa com ela, né, falei pra ela que eu precisava conversar com ela, porque a gente não tá morando no mesmo estado, e aí fui e expliquei isso pra ela. Falei: "Mãe, cara, te amo muito, sabe, assim, tipo, te amo muito mesmo, e eu sei que você tem esse sonho, sabe, de ver todos os filhos reunidos, unidos, assim, todos ali, né, convivendo com proximidade". Falei: "Só que assim, o meu sonho, ele não encaixa dentro desse sonho que você tem. E se para que eu realize o meu sonho, sabe, eu preciso em algum momento fazer algo que talvez não agrade um dos meus irmãos. E eles são livres, entende? Eles são adultos, eles são pessoas que têm valores, que têm crenças, que têm ideais diferentes dos que eu tenho. E tá tudo bem também, sabe? A gente conseguir aprender a respeitar, que tá tudo bem também todo mundo pensar diferente. E aí eu fui e expliquei pra ela, falei assim, e eu respeito eles pensarem diferente de mim, eles quererem coisas diferentes daquilo que eu quero. Mas, nesse momento da minha vida, eu realmente entendi que o mais prioritário, o mais importante pra mim é eu realizar aquilo que é importante, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu, sabe, que eu realmente quero pra mim. E uma das coisas assim que foi mais incríveis, né, foi realmente a reação, sabe, da minha mãe, assim, dela dizer: "Filho, é isso". Ela falou assim: "Como mãe, eu sempre vou querer, né, vocês juntos, vocês ali reunidos". Ela falou: "Mas eu consigo também entender que é importante para você viver o que você está buscando, que é importante para você, você alcançar o que você está querendo". Ela falou: "Então, assim, por mais que esse sonho, né, como mãe, de querer ver todo mundo junto, não se realize", ela falou: "Eu também vou ficar feliz por ver você realizando o seu próprio sonho". Então, assim, olha que interessante, sabe? Às vezes a gente fica, né, preso achando que se a gente realizar, se a gente prosperar, se a gente conseguir avançar, a gente vai frustrar pessoas que a gente ama simplesmente porque às vezes aquilo não encaixa dentro do sonho delas. Só que tem um outro lado da moeda, que é o seguinte: as pessoas que realmente nos amam, elas estão, né, preparadas para lidar com a nossa felicidade. As pessoas que realmente nos querem bem, elas estão abertas a enxergar que às vezes aquilo que é mais importante para a gente não encaixa dentro daquilo que é importante para elas. Então, quando a gente está em busca, sabe, da nossa prosperidade, quando a gente está em busca da nossa realização como adultos, a gente vai passar por esses conflitos. E eu digo para você, realmente é angustiante quando a gente está nesse período de tomar essas decisões, de chegar a ter essas conversas com essas pessoas que são importantes e significativas para a gente. Mas a grande questão é, sabe, os nossos pais, eles só formaram uma família, por quê? Porque eles se desconectaram da família de base deles. Eles tiveram que romper com aquela família de base para iniciar uma nova família. E o romper não é não vai mais se falar, não vai mais se visitar, não vai ter uma relação saudável. O romper é simplesmente o seguinte: esse ciclo aqui, ele encerra e eu vou iniciar um novo ciclo ali com outra pessoa. Agora eu vou construir a minha família. Então, essa é a ideia que a gente tem, sabe, aqui no Brasil. Eu acho que é uma coisa mais de latino mesmo, sabe? De que assim, de que a gente tem que levar todo mundo que a gente cresceu, que a gente nasceu ali perto, junto quando a gente prospera. Isso não corresponde com a realidade da vida. Por quê? Porque quando a gente quer fazer isso, ou a gente vai deixar de realizar aquilo que é importante pra gente, ou a gente vai desrespeitar o desejo de permanecer ou de viver uma realidade diferente que pessoas que a gente ama também têm. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela tem um desejo muito forte de encerrar a vida dela na casa que ela mora, porque foi a casa que ela construiu junto com o meu pai, com os braços, com as mãos deles. Então, para ela tem um significado muito profundo, sabe? Morar naquela casa, morar naquela cidade específica, ter tido toda uma história ali de mais de 30 anos, entendeu? Então, para ela tem um significado muito profundo. Então, como que eu posso tentar levar ela para algo que para mim é uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana, é prosperidade, é abundância, é coisa boa, sendo que para ela vai desrespeitar aquilo que é um valor para ela, sabe? Que é a coisa da raiz, é a coisa de ter feito aquilo. Então você percebe que nem sempre aquilo que é prosperidade pra gente é prosperidade para o outro. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente começa a perceber que não é sobre perder pessoas ao longo do caminho, mas sobre respeitar os diferentes caminhos que as pessoas têm. E se você está lidando com uma pessoa que ela não tem, sabe, a inteligência emocional
ou um autoconhecimento a ponto de conseguir compreender você nesse momento, isso não precisa te parar. Porque se você já tem essa consciência, se você já tem esse desenvolvimento interno, você acaba sendo uma pessoa que está mais consciente da relação. E o mais consciente da relação é aquele que acaba assumindo a responsabilidade de tomar a decisão que é a mais significativa. Então, por mais que isso, sabe, né, seja desconfortável, o tempo também ele vai trabalhar sempre a favor, né, da verdade. E quando eu digo a verdade, não é a verdade no sentido que só exista uma verdade, mas na verdade de cada pessoa. Porque quando você realmente toma uma decisão que faz sentido para você, quando você busca aquilo que realmente é o que você está querendo, é a sua prosperidade, é a sua abundância, você vai ver com o tempo a sua mente ficando cada vez mais leve, em paz, porque por mais que você sinta, sabe, a dor que é, porque nos momentos que a gente se desconecta, existe uma dor ali. A gente é humano, a gente sente, são pessoas que a gente ama. Mas depois de um tempo você vai começando a perceber que aquela dor ela vai sendo substituída por um sentimento de completude, por um sentimento de realização. E esse processo de passar pela dor e chegar na realização, ele só acontece para as pessoas que realmente, sabe, dão esse passo, para as pessoas que realmente se permitem vivenciar aquilo que é importante para elas. E isso evita com que você se torne uma pessoa amarga, uma pessoa, sabe, que fique reclamando da vida e reclamando das pessoas ao seu lado, dizendo que elas sabotaram a sua vida, que elas estragaram o seu futuro. Porque permanecer também tem esse preço. Quem permanece fica amargo, sabe? Fica uma pessoa triste e ela acaba responsabilizando as outras pessoas. Então, para não fazer as pessoas sofrerem, ela acaba ficando e faz a si mesma sofrer e sofrendo faz as outras pessoas a sofrerem também. Então acaba que sempre vai dar ruim se você não segue aquilo que é a sua prosperidade, se você não segue o caminho do seu sonho, dos seus objetivos. Então, saia, né, dessa experiência, dessa imersão aqui nesse vídeo com essa consciência, reflita, sabe, sobre a importância de você realmente ir atrás daquilo que é importante para você, daquilo que é significativo da sua prosperidade, mesmo que isso custe em um curto prazo você soltar algumas pessoas que você tanto ama, como eu também, né, precisei soltar algumas pessoas que eu amo, mas que você vai estar com elas nos momentos oportunos, nos momentos que forem possíveis, porque quem ama, ama. A gente realmente não vai deixar de amar quem a gente ama, ok? Então, se inscreva aqui no canal, porque é muito importante. O canal está crescendo muito, o canal está ficando muito bonito, sabe? Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, porque o algoritmo do YouTube entrega muito quando vocês dão um like, e compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão com dificuldade de seguir o caminho da prosperidade delas, para que esse vídeo possa ajudar o máximo de pessoas possível. Esse é o objetivo desse trabalho que está sendo realizado aqui entre nós. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.